Olá, seja bem-vindo a mais uma lição em 10 minutos. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a lição 10, com o tema Educação em Artes e Ciências. Para começar, eu queria perguntar para vocês, na visão de vocês, de cada um, como que a ciência e a arte evidenciam a existência de um Deus Criador? Olha, para mim, falar de natureza já é arte, porque falou arte, pensei em natureza, enfim. Mas vamos aos poucos. Para mim, na ciência, eu acho interessante a gente parar para pensar que, por exemplo, espacialmente, se fosse, sei lá, tudo é tão bem feito que se fosse um pouquinho a mais, sei lá, nas questões físicas, a gente poderia queimar, ou a gente podia viver num planeta congelante e coisas assim. Então, cara, foi uma coisa tão detalhada, tão pensada, que você fala, gente, como que foi tão bem pensado, sabe? Isso é um dos pontos que pra mim na ciência me faz pensar. Já na arte, que pra mim é natureza, todo mundo aqui, a maioria sabe que eu amo flor. Então, pra mim, eu vejo as flores, eu vejo as folhas, eu falo, cara, que flor linda! Cara, parece que foi um artista que pintou. Isso me encanta muito, porque não é uma coisa genérica, sabe? Que você fala, nossa, tudo igual. Não, cada uma tem o seu detalhe, tem a sua beleza, o seu encanto, e eu fico encantada. Então, pra mim, eu vejo Deus agindo, às vezes, na minha própria vida, porque eu vi uma flor linda, eu falo, cara, é a mensagem de Deus pra mim no dia, sabe? Bom, Isaac Newton, em uma de suas palavras, ele disse: Este universo existe, e por esse único fato impossível, constitui-se em um milagre. Confirma um poder infinito, bem maior do que qualquer parte. Uma unidade sustendo tudo, incluindo todos os outros mundos num só. É um mistério, o único indiscutível que conhecemos, implicando nele todos os atributos de Deus. Assim, a gente consegue ver que nem a ciência, que é constituída hoje, ela pode explicar, né? Tudo que existe, e ela mesma diz que é de uma forma sobrenatural. Então, sempre aponta para um criador, né? Que não apenas criou as coisas, mas que também sustenta tudo. E a gente parando para pensar nisso, a gente percebe que a ciência e a arte são duas expressões de Deus, né? Deus, ele é revelado por meio dessas coisas. Tanto é que se você abrir sua Bíblia, no Velho Testamento não vai demorar muito até você achar uma poesia em hebraico, algum poema. E tem livros que foram feitos só disso, o próprio Salmos é um grande exemplo. Então a arte era usada, a arte literária, ou enfim, qualquer tipo de arte é usada meio que uma forma de expressar a divindade, né? A figura de Deus. E como a ciência, ela revela, como a Vitória trouxe, todos vocês, aspectos divinos que não são cabíveis à nossa consciência humana ou talvez ao acaso, né? A ciência ela vai revelar o caráter poderoso ou criador do nosso Deus. E eu ia falar exatamente nessa linha de raciocínio do Gustavo, que assim, a ciência e a arte, elas são maneiras de você olhar para o mundo, né? Do ser humano olhar para o mundo. A gente olha o que Deus fez e a gente tenta compreender. Mas que o criador de todas essas coisas são Deus. Então, assim, se a gente não se desviasse ou se a gente buscasse a Deus, é natural você olhar para o mundo que Deus criou e você encontrar Deus nele. Porque é como se fosse a identidade, as digitais, a assinatura, enfim. Então, assim, a ciência não tem como fugir. Se a ciência foge de Deus, ela já não é tão certa porque está fugindo de quem a criou, né? Quem criou o mundo que a ciência estuda. E a arte é a mesma coisa. Se a arte representa algo que não seja Deus, ela já está também fugindo da representação do Deus maravilhoso que criou todas essas coisas, né? Então, eu penso que essa é a maneira como a ciência e a arte conseguem nos dar um gostinho de Deus, assim, né? Sim. E sabendo que o conhecimento e a beleza não são necessariamente uma coisa boa em nosso mundo, como que eles podem nos levar ao erro e o que podemos aprender com base nisso? Bom, então, o que eu acho interessante, né, a gente vê que assim como no Éden, e assim acontece na nossa vida, né, muitas vezes a gente leva mais em consideração a aparência, o conhecimento de tudo, mas a gente não vê a verdadeira intenção sobre tudo isso. Então, às vezes a gente vai falar, nossa, que coisa maravilhosa e tudo mais, só que você vê que isso mais te afasta de Deus do que te leva para perto de Deus. E eu acho que esse é o ponto principal para essas duas coisas. Porque o que adianta eu ter o conhecimento, sendo que eu não vivo o que eu prego?
ou que eu sou linda, maravilhosa aos sábados, sendo que eu, aos dias da semana, os outros, eu, sabe? Então, eu acho que em todos os sentidos, o que é importante, que é o que a gente às vezes comenta, né, junto aqui, é o foco. Se o meu foco estiver direcionado a Deus, com certeza você vai escolher as coisas corretas, porque você tá ligado naquele que já é verdade e ele vai te mostrar. Sim, com certeza. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 85, diz: Deus queria que seus filhos reconhecessem suas obras e que se deleitassem na beleza simples e tranquila com que ele enfeitou o nosso lar terrestre. Ele é um amante do que é belo e, acima daquilo que é exteriormente atrativo, ele ama a beleza do caráter e deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade como a beleza singela das flores. Mas, como tudo que Deus criou e todas as coisas que existem, né, nós temos um inimigo por trás disso. E esse inimigo, que é Satanás, ele tenta distorcer todas as criaturas e criações de Deus. E a beleza é uma delas. Então, a gente não deve se surpreender com a beleza que ele cria, né, para ser usada contra nós. Porque nem tudo que é belo necessariamente é bom ou santo. E eu acho que a chave principal que a gente tem que ter, como bem comentado pela Elisa, é o que está atrás, né? O princípio. Hoje a gente é marcado por uma sociedade de alguma forma superficial, onde as coisas são o que elas aparentam ser, não necessariamente o que elas essencialmente são. Então, quando a gente vai tratar de beleza ou do próprio conhecimento, é muito mais relacionados à essência da beleza, o que efetivamente é belo, o que efetivamente agrega valor, né? E o conhecimento é a mesma coisa. Então, o desafio que fica para a gente ainda, traduzindo um pouco do aspecto do evangelho para isso, é se o conhecimento que a gente tem, se ele é superficial ou se ele é só de palavras e não de ações, e se a beleza que a gente diz que algo é belo, ela realmente é real e é boa e é um sinônimo de vida, né? Porque hoje em dia a gente tem a ideia de beleza tão estereotipada que ela acaba destruindo muito mais do que efetivamente construindo coisas boas, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que se basear, realmente na essência das coisas. E também assim, como a gente estava conversando antes, sobre essa questão do conhecimento que é bom ou não, a gente sempre tem que ter o foco de que o contexto em que nós vivemos é o contexto do grande conflito. Ou seja, depois que entrou o pecado, depois que o ser humano lá no princípio escolheu seguir o seu próprio caminho e dar as costas a Deus, nem tudo que é produzido é influência de Deus. E aí está o problema, porque tem coisas que nos afastam de Deus. Quando Lúcifer ele convence, ele engana a Eva, ele oferece um conhecimento, você vê? Não era um conhecimento bom. Ele diz que que Eva ia se tornar superior, que ela ia aprender, que aquilo ia mudar a vida dela, e na verdade era um conhecimento que levava ela para algo ruim. Na verdade, ela conheceu como era se opor a Deus, né? Como era negar a Deus. Foi isso que aconteceu ali. Então você vê por esse exemplo que assim, existe um grande conflito, então também vai existir as duas faces em outros ramos da vida. Pode ser a arte, pode ser a ciência, enfim. Então nem tudo que a gente estuda, nem tudo que a gente vê e acha bonito, a gente tem que se questionar se aquilo realmente vem de Deus. Isso não é tão complicado. Eu acho que essa é uma das partes maravilhosas, porque através da palavra de Deus, ele nos dá um guia, ele nos mostra que tipo de conhecimentos são bons ou que tipo de belezas ou artes são belas, né? Porque ali nós sabemos, se você pega um conhecimento e ele vai contra a palavra de Deus, pera aí, meu amigo, já tem alguma coisa errada, entende? Você já consegue ter um parâmetro, você não está perdido aqui. E o próprio Deus diz que vai te acompanhar e te ajudar a tomar essas decisões, entende? Que vai guiar a sua vida. Então você não precisa se preocupar no sentido de começar a perder cabelos porque agora você não sabe que conhecimento é bom ou não é, mas ao mesmo tempo você tem que se manter atento, porque não existe só um conhecimento, não existe só uma arte, né? Existem coisas que não são de Deus e que na verdade nos afastam de Deus. Acho que é como se fosse uma certeza de um alívio, ao mesmo tempo que tem um quesinho de atenção, né? É isso mesmo. Bom, esse foi um pouquinho da lição 10, um resumo. E se você gostou, deixa um like, comenta alguma coisa e compartilhe com seus amigos. Até semana que vem.